Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e no dia 3 de novembro, Mônica Bergamo disse que lideranças do PT e do PSB tentam viabilizar chapa com Lula e Alckmin para 2022. Só que do dia 4 para cá, muita coisa aconteceu. Eu já queria ter gravado esse vídeo antes, mas foi até bom porque muitas coisas aconteceram de lá para cá envolvendo esse assunto e eu vou trazer para vocês aqui. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like, comenta alguma coisa aqui embaixo, um bom dia, boa tarde ou boa noite, nos ajuda a ter mais engajamento e o nosso trabalho, esse canal, chegar a outras pessoas. Bom, meus amigos, então a Mônica Bergamo publicou, vou deixar o link aqui, que essas conversas envolvendo Alckmin ser vice de Lula já ocorrem há um certo tempo, mas se intensificaram nas últimas semanas. Ela destaca que é uma costura delicada entre lideranças do PT e do PSB para viabilizar essa chapa. Alguns petistas que defendem a ideia, disse ela, afirmam que apesar das diferenças históricas com os tucanos na área econômica, Alckmin é o último remanescente do PSDB histórico de Mário Covas e de Franco Montoro, apegado a valores democráticos e com olhar generoso em relação aos problemas sociais do Brasil. Ela vai trazer outras coisas, vou deixar o link para quem quiser acompanhar na íntegra, mas lá ela coloca uma observação, de que um dos empecilhos para essa chapa do Alckmin no PSB é a negociação que já existe do Alckmin com o PSD, de Gilberto Kassab, que já fez um convite para que ele entre no partido e se candidate ao governo do estado de São Paulo. Vale lembrar também que existe uma negociação, não foi colocada aqui, do Alckmin com o União Brasil, por isso é que ele não definiu ainda para onde vai, mas tudo indica que ele fará esse anúncio antes das prévias no PSDB, mas já tem gente dizendo que ele vai esperar o resultado das prévias para ver quem vai vencer e qual será o seu destino. E há quem diga que o Alckmin, mesmo indo para o PSD, poderia entrar na chapa com o Lula, o que faria com que o Partido dos Trabalhadores conseguisse a tão esperada e sonhada aliança com o partido de Gilberto Kassab, tendo então apoio na centro-direita, no mercado, enfim, tudo aquilo que o PSD traz para a chapa que ele realmente fizer parte. Mas aí, dia 5/11, Thaís Oyama publicou no UOL algumas coisas importantes, vou deixar o link no comentário fixo também, e uma delas diz que Lula, que enfrenta sua maior taxa de rejeição em São Paulo, estado que Alckmin governou por 4 vezes e onde tem um eleitorado cativo, e a gente percebe pelas pesquisas, tem dito a interlocutores que sempre gostou do ex-governador. Afirma que seus embates com Alckmin se deram na arena eleitoral, mas nunca no governo, e que a preocupação social é o elo que une os dois. Abre aspas aqui para o que Lula diz a amigos. O Geraldo Alckmin é o único tucano que gosta de pobre. Com essa frase, Lula vai acalmando os petistas sobre essa possibilidade, que Kennedy Alencar diz que não será fácil ser concretizada, embora ele, Kennedy, diz que sim, Lula quer Alckmin como seu vice. Mas, William, de onde surgiu essa ideia? Aí eu vou deixar um outro link agora do Guilherme Amado no Metrópolis, que vai dizer: partiu de Márcio França a ideia de transformar o ex-governador Alckmin em candidato a vice de Lula na eleição de 22. O ex-governador do PSB levou a sugestão para Haddad durante um encontro há 2 meses na casa de um amigo. Vale lembrar que Márcio França é muito amigo do Geraldo Alckmin, inclusive quando o Alckmin saiu para concorrer à presidência em 2018, o França, que era seu vice, assumiu o governo do estado de São Paulo e perdeu por muito pouco ali no segundo turno, concorrendo contra João Dória. Bom, voltando à questão do Alckmin vice de Lula, a gente percebe então que o França leva a sugestão para o Haddad. E faz um pouco de sentido, porque Alckmin lidera as pesquisas, lidera todas elas em que ele participa, muitas vezes com uma ampla vantagem, analisei aqui em alguns vídeos. E aí o que a gente tem ali então? Talvez 2 pré-candidatos, França e Haddad, torcendo para que isso se concretize e tirem assim da frente deles o principal concorrente. Apesar que no caso de França e Alckmin, há meio que um acordo feito entre os dois, de que eles estarão juntos, de uma forma ou outra eles não vão, me parece, concorrer um contra o outro em 2022. E a matéria vai dizer que Haddad tratava a informação como um segredo, mas certa vez compartilhou a ideia durante uma conversa com o presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho, o ex-secretário Chico Macena e o ex-prefeito de Campinas,
Jonas Donizete, que é do PSB. E vai destacar aqui que o interesse de França seria assumir a cabeça de chapa na disputa pelo governo de São Paulo com o apoio do PT. França entende que o movimento resolveria as duas eleições, daria a Lula uma porcentagem de votos no estado que poderia levá-la a uma vitória nacional no primeiro turno e neutralizaria qualquer chance de o PSDB triunfar na eleição paulista. E diz que no PSB a ideia vem sendo tratada como improvável de sair do papel. Interlocutores de Alckmin dizem que a proposta nunca foi apresentada ao ex-governador. Também afirmam que ele não teria interesse em aceitá-la, nem em serviço de ninguém. O que me parece um pouco óbvio diante do cenário que se apresenta, em que eu acredito que o Alckmin tem tudo para ir para o segundo turno em São Paulo. E detalhe, vejam isso, indo contra o PT, ele receberia o apoio de vários derrotados no primeiro turno e encararia um partido que tem uma forte rejeição no estado de São Paulo. Por isso que o Lula quer o apoio do Alckmin, que é para aliviar essa rejeição que eles sabem que existe. E se o Alckmin, por exemplo, vai contra Garcia ou contra o Dória, caso o atual governador desista de concorrer à presidência, o Alckmin receberia o apoio, inclusive, do PT no segundo turno, eu acredito, e de todos aqueles que hoje fazem um movimento no estado de anti-Dória. Então, o Alckmin tem uma situação confortável. Já no primeiro turno, e repito, indo para o segundo, conseguiria unir em torno de si um apoio maior. E caso o Alckmin vá contra o Boulos, caso o Boulos consiga fazer em 2022 o que ele fez em 2020, uma campanha em que ele consegue se descolar do PT e ir para o segundo turno, eu acho que ainda assim o Alckmin conseguiria derrotar o Boulos, que também tem uma grande rejeição no estado, tem dialogado, tem se articulado bem, mas eu acho que ainda assim não seria páreo para derrotar Geraldo Alckmin. Mas eleição, a gente sabe que muita coisa pode acontecer e pode mudar esse cenário. Alguns apontam que existe uma certa resistência dentro do PT porque o Alckmin seria de centro-direita. Meus irmãos, o PT, quando ganhou a primeira eleição com Lula, colocou no Banco Central um banqueiro que tinha acabado de ser eleito deputado federal pelo PSDB, fez carreira no Banco de Boston, Henrique Meirelles. E gostaram tanto que o Meirelles ficou 8 anos. Para quem colocou Joaquim Levy como ministro da Fazenda, Michel Temer como vice, Gedel Vieira Lima para administrar a Caixa Econômica, Ministério da Integração Nacional, Sérgio Cabral, Marcelo Crivella foi ministro do PT. Então o Alckmin, perto de alguns aqui, parece até um comunista. Então não sei se faz sentido essa resistência dentro de setores do PT baseado no histórico do próprio partido. Lembrando que o Alckmin, em relação a esses aqui, tem grandes diferenças, inclusive aí, segundo alguns apontam, no campo moral. E como que os blogs petistas reagiram a isso? Porque quando é o Ciro, eles colocam assim: Ciro dá guinada à direita, ou Ciro vai de vez para a direita. Mas como foi o Lula, a manchete foi: Alckmin pode ir para o PSB numa articulação para ser vice de Lula. Outra manchete: setores do PT e do PSB tentam construir chapa Lula-Alckmin. E petistas que nas redes sociais sempre acusam Ciro de estar se aliando com fascistas quando dialoga com alguém do centro ou da centro-direita, nesse caso chamaram Lula de estadista, de alguém que quer conversar com todo mundo, inclusive com Valdemar Costa Neto, né, moçada? Essa semana também vou deixar um link. Dizem que Lula se encontrou com Valdemar Costa Neto e ofereceu ao PL a vaga de vice. É isso mesmo, Lula só ofereceu essa vaga de vice para todo mundo, mas no final ele vai se articulando naquela velha ideia do cada um por si e todos por mim. Ele tá errado? Olha, pensando no plano dele, no plano do partido, montou a estratégia e segue ela. Vamos aguardar e ver onde é que isso vai dar. E algumas reflexões são importantes sobre tudo isso. Do ponto de vista eleitoral, não estou avaliando aqui questão programática, questão de programa de governo. Eu acho que sim, seria uma estratégia interessante realmente para o Lula ter um maior apoio dentro de São Paulo e dar uma acalmada no setor da centro-direita. Mas eu não acho que isso aqui vai prosperar, pela questão do Alckmin estar muito bem posicionado dentro do estado de São Paulo. E há quem diga, inclusive, que essa articulação aqui do Lula, que segundo o Kennedy Alencar deseja ter o Alckmin como seu vice, também passa por uma estratégia de tentar prejudicar o Ciro, já que, é claro, o Ciro não nega que está dialogando com o Alckmin para receber o seu apoio lá no estado de São Paulo, talvez envolvendo aí também a presença do Datena, do próprio Márcio França, que tem boa interlocução com o Ciro Gomes. Então o Ciro, se conseguir esse apoio do Alckmin lá no estado, o Ciro entraria no maior colégio eleitoral,
tendo assim grandes chances de ser mais votado do que foi em 2018. O Lula, sabendo disso, pode então estar movendo as suas peças para tentar atrapalhar os planos de Ciro Gomes. O jogo, meus amigos, é duro, o Lula não é bobo, sabe que o Ciro é um candidato forte, diferente desses lacradores de internet que vivem dizendo Ciro tá morto, o Lula sabe que não tá, e o Lula sabe mais, que se o Ciro se articular bem, inclusive em São Paulo, e conseguir crescer mais e pegar uma onda para tirar Bolsonaro do segundo turno, Lula tem sim essa sua vitória aparentemente fácil ameaçada, porque Ciro contra Lula no segundo turno conseguiria ter em torno dele eleitores de esquerda e eleitores anti-PT, daqueles que agora até falam nas pesquisas que votaria nulo, mas quando realmente tiver que votar 12 ou 13, Ciro ou Lula, certamente não votariam 13 e também não anulariam, com o risco de quê? De ajudar quem lidera, no caso, hoje, Luiz Inácio Lula da Silva. Então o Lula vai se articular e vai fazer o possível para prejudicar Ciro Gomes. Bom, meus amigos, Geraldo Alckmin não é de falar muito. Enquanto eu fechei essa edição aqui, eu pesquisei, não tinha encontrado nada dele afirmando ou negando que existiu. A gente viu ali atrás que interlocutores dele negaram que essa proposta chegou e se ela chegar, ele recusaria. Então essa é a informação que a gente tem vinda de interlocutores do Alckmin. E essa disputa pela vaga de vice do Lula, do Ciro, do próprio Bolsonaro, já foi especulado Malafaia, enfim, vários nomes aí, ela vai ser quente até julho, porque é lá em julho que aí tudo tem que estar definido realmente, e aí essas especulações todas deixarão de existir, mas vamos observar, porque realmente tem muitas coisas acontecendo e a gente sabe, né, que especulações às vezes são jogadas por aí para ver reação daqui e dali, e lá na frente algumas delas acabam se concretizando. Não acho que será o caso dessa. Eu acho que no final de tudo o Alckmin vai sim concorrer ao governo do estado e Márcio França e Haddad que lutem. Eu acho que o França deve sim entrar como vice do Alckmin e o Haddad deve concorrer ao governo do estado pelo PT buscando aliança com outros políticos. Vamos aguardar. Qualquer grande novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.